Vamos lá, o cardeal americano Robert Francis Prevost foi eleito hoje o novo Papa e escolheu o nome Leão XIV. O novo chefe da Igreja Católica assumiu indicando que fará um pontificado que aproxima a Igreja dos imigrantes e dos mais vulneráveis. A reportagem, direto de Roma, é de Priscila Yazbek. A fumaça branca sai da chaminé da Capela Sistina neste momento, indicando que a Igreja Católica tem um novo Papa. Às 13h07 do horário de Brasília, os céus do Vaticano confirmaram que os católicos têm um novo líder. Os sinos da Basílica de São Pedro soaram, ecoando a enorme comemoração. La fumée est blanche, on va voir le pape. Là, je suis devant le Vatican, on a attendu, on va voir le pape. Eu vim do Brasil só pra isso! Eu só vim pra isso! El Papa, viva el Papa! E logo depois que a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, uma multidão correu aqui para a Praça São Pedro, como vocês estão vendo, para acompanhar esse momento histórico para a Igreja Católica. Na hora que eu ouvi os sinos da igreja tocar, eu acordei, os meus filhos estavam dormindo um pouquinho, e a gente correu para a Praça São Pedro para ver o que estava acontecendo. A escolha do pontífice veio na 4ª votação do conclave. Depois de 2 fumaças pretas, uma ontem e outra hoje pela manhã, os 133 cardeais chegaram a um consenso. Ao longo do dia, as milhares de pessoas que já se encaminhavam ao Vaticano torciam para que a escolha do novo Papa viesse ainda no 2º dia do conclave, como nas últimas 2 vezes. E muitos palpitavam que o Papa seria italiano. De quem vai ser o Papa? Eu acho que vai ser italiano dessa vez. E então o anúncio veio surpreendendo a todos. Habemus Papam. O novo Papa é o americano Robert Francis Prevost, que escolheu o nome Leão XIV. O novo líder de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo iniciou o discurso pedindo para que a paz esteja com todos. Fratelli, sorelle carissimi. Ele agradeceu aos cardeais por ter sido escolhido. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo. Em espanhol, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem ao Peru, onde serviu por mais de 10 anos. Palabra, un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe. O discurso e a escolha do nome indicam que o primeiro Papa americano, um missionário, buscará um pontificado que aproxime a Igreja dos imigrantes e dos mais vulneráveis, assim como seu antecessor, o Papa Francisco, que foi lembrado por Leão XIV. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Dom Denilson, na sua leitura, os cardeais que elegeram Leão XIV, eles consideraram mais os fatores externos à Igreja ou os fatores internos da Igreja? Caio, uma eleição, ela são diversos fatores que convergem. E possivelmente, e como nós vimos, foram 4 escrutínios, não? E então essa convergência se dá de diversos fatores, sejam eles externos à Igreja, internos à Igreja. A decisão de cada cardeal é uma decisão pessoal, feita com ciência e consciência, né? Assim diz a tradição quando se faz um voto, ciência e consciência para fazer o voto.
para se escolher aquele que de fato melhor representa a igreja nesse contexto que nós estamos. Então, é um papa para os dias de hoje. A eleição de Leão XIV é um papa para os dias de hoje. As necessidades atuais da igreja, elas internas e externas, elas se colocam e é difícil você dizer qual que ponderou mais para cada voto. No entanto, são convergentes. O que é importante a gente destacar nas questões internas da igreja é que nas congregações as várias situações foram levantadas. Sinodalidade, combate à questão da criminalidade, que é a questão dos abusos, essa continuidade do pontificado do Papa Francisco, depois a transparência da Cúria Romana, a administração da Cúria, a visão de uma igreja sinodal, de participação, de saída missionária, tudo isso são elementos externos, são elementos internos da igreja. O elemento externo, o Papa ponderou muito bem no seu discurso, que é uma igreja capaz de fazer pontes, não? No mundo polarizado, como nós estamos vivendo, o discurso do Santo Padre é muito claro. A igreja é, de fato, esta instituição internacional capaz de estabelecer pontes. Mas em vista do quê? Em vista da paz. Em vista da paz dos povos. Mas essa ponte, esta capacidade de fazer pontes, não vem da arrogância, nem muito menos da prepotência. Vem de uma humildade perseverante. Assim ele diz, não? Esta humildade que é capaz de estabelecer a relação entre pessoas, contato entre pessoas. Veja, é uma confluência de fatores que nos deu ali, no discurso inicial do Santo Padre, assim, olhando também todo o resultado das congregações que prepararam o conclave e chegou de fato ao voto de cada cardeal. Dom Denilson, toda a sua descrição dos fatores internos e externos, eu fui rememorando também o que foi basicamente o papado de Francisco. As observações, as preocupações externas e internas que o senhor descreve, que levaram à escolha do Francisco, levaram à escolha do Leão XIV, são um resumo praticamente ali, muito sintetizado, claro, do papado de Francisco. E tendo em vista isso, eu queria perguntar ao professor Leonardo Chevitarese, me desculpe se eu pronunciei errado da primeira vez, professor Chevitarese, se nesse sentido o Leão XIV é um sucessor do Francisco. Eu digo, invertendo a pergunta, o Papa Francisco fez o seu sucessor? Eu diria que sim, porque em grande parte 80% dos cardeais que participaram do conclave, da escolha do novo Papa, foram indicações do próprio Papa Francisco. E um segundo aspecto é o fato de que o atual Papa Leão XIV, o cardeal Robert Prevost, ele era um homem de confiança, um religioso de confiança do próprio Papa, né, no sentido de ajudá-lo a escolher bispos que, de alguma forma, virão a ser, no futuro, também cardeais. Então, acho que, de alguma forma, a ideia ou o sentido de ter um Papa que pudesse acompanhar mais de perto, né, os próprios destinos, né, de alguma forma, da Igreja Católica, acompanhando os interesses do Papa Francisco, eu acho que, nesse sentido de continuidade, as coisas funcionaram bem. É isso. Mas eu acho que também há diferenças, né? Então, enquanto o Papa Francisco foi capaz de pensar, de produzir agendas
que, de alguma forma, eram do interesse da própria Igreja Católica e agendas que, de alguma forma, também foram colocadas para os governantes que acabaram discutindo essas agendas, sejam no sentido de concordar com elas, discordar em parte, ou mesmo refutá-las por completo, o novo Papa precisará, de alguma forma, ser capaz de construir também essas agendas. Mas quando a gente olha um pouco para trás e vê o sentido da própria escolha que ele deu para si, quer dizer, tomando como referência, possivelmente, Leão XIII, e se apresentando ao mundo como Leão XIV, talvez a postura dele seja mais no sentido de uma moderação, né, e garantir as conquistas que já foram alcançadas pelo Papa Francisco, do que propriamente continuar avançando nessas conquistas. Lorival, a escolha de um americano foi muito ressaltada, né? E por motivos óbvios. Esse componente Trump e tudo que está acontecendo aí no mundo sob a gestão do Donald Trump nos Estados Unidos foi essencial para a escolha dele? Eu acredito que sim. Eu não sei se você se lembra num WW que eu disse que se os cardeais quisessem botar fogo no parquinho, elegeriam o cardeal Prevost, porque é um americano que defende os imigrantes, né? Que tem esse debate com o Trump publicamente desde 2015, quando o Trump começou a primeira campanha dele, falando de construir um muro, né, na fronteira com o México, de expulsar os imigrantes. Ele retuitou um tweet de um cardeal americano, Timothy Dolan, que rejeitava essa visão e tal. Depois, em 2018, quando teve aquela separação das crianças dos seus pais imigrantes, né, uma política do governo Trump, ele também compartilhou um post dizendo que isso era moralmente indefensável. E agora, recentemente, também, um debate que envolveu o próprio Papa Francisco, né, que foi a justificativa do vice-presidente J.D. Vance para, em 2019, ter se convertido em católico, foi essa ideia de Santo Agostinho, do amor, da ordem do amor, que depois foi reinterpretada por Santo Tomás, como sendo um amor concêntrico e tal. E que o J.D. Vance fala, não, é preciso amar primeiro a família e só depois os outros, e que a esquerda radical perverteu esse amor cristão. E aí o Prevost, que é agostiniano, né, ou seja, da ordem que tem a ver com Santo Agostinho, falou, não, peraí, isso aí não é cristão. Jesus Cristo não falou para amar menos, para amar todo mundo de forma igual. E o próprio Papa Francisco já tinha também, numa carta aos bispos americanos em fevereiro, colocado esse alerta também. Então, realmente, na medida em que a Igreja Católica nos Estados Unidos, os conservadores tentam capturar a Igreja Católica para justificar atitudes de exclusão dos mais vulneráveis, então a Igreja está levantando a mão e falando, não, peraí, isso não é cristianismo. Dom Denilson, queria muito te ouvir sobre isso. Até que ponto os cardeais consideraram que o presidente dos Estados Unidos é Donald Trump para fazer essa escolha? Caio, um conclave certamente não tem essa influência política de um presidente sobre o conclave. O que nós temos que olhar na eleição de Leão XIV é a história de vida dele e história vocacional. Veja, é um religioso agostiniano, de tradição, como Lorival bem acentuou, tradição de Santo Agostinho, quer dizer, conhece muito bem a regra de Santo Agostinho, que é, até hoje, uma referência para toda a Igreja, a época patrística, aquilo que foi os primeiros padres da Igreja. Depois, Leão XIV foi um missionário. Ele teve essa visão missionária da igreja, uma igreja que sai de fato e foi enviado para o Peru e permaneceu 20 anos ali no Peru. 20 anos da sua existência, do seu trabalho, e com grande fruto, não? Ele foi
reitor-geral dos agostinianos. O reitor-geral, os agostinianos, eles estão presentes em mais de 50 países. A congregação dos agostinianos, a ordem, tem em torno de 52.500 membros. Eles têm, portanto, um reitor-geral, ele tem que conversar com cada um dos membros. Ele visita pessoalmente cada um, ou pessoalmente ou por delegado, mas ele tem que viajar muito. Portanto, ele conhece muito bem os vários lugares de missão, e tem lugares de missão e de missão. Quero dizer, tem missão que tem condições de vida, condições para os missionários, e tem situações que não tem condições. Ele foi um homem que conheceu tudo isso, sendo um reitor geral. Depois, a função que ele exerceu na Santa Sé, de prefeito de dicastério para os bispos, talvez seja o principal dicastério da Cúria Romana, não? Que parada ali, talvez, a Secretaria de Estado, mas se nós pensarmos que ele se encontrava semanalmente, o dicastério encontra-se semanalmente com o Papa para resolver, para definir as nomeações de bispo, nos últimos 3 anos, praticamente, Leão XIV conhece todos os bispos nomeados ele conhece. Ou seja, é uma pessoa que convergiu conhecimento internacional, espírito missionário, formação patrística, que é de fato a referência até hoje para toda a Igreja. Depois, esse trabalho na Cúria Romana, a questão da origem norte-americana dele, não que não tenha nenhuma relevância, mas o que eu quero dizer é que outros fatores foram relevantes. Se um candidato tivesse esse histórico para essa circunstância que nós vivemos hoje, para as necessidades da Igreja, que tem necessidade de avançar na sua administração interna, que tem necessidade de avançar na evangelização e na internacionalização, que é a catolicidade, e no diálogo com as nações diante dessa situação política polarizada que nós estamos, poderia ter sido eleito. Então, existe uma gama de características que convergiram ali no cardeal Francis, que, de fato, ele foi a pessoa escolhida. Olhando o seu histórico após a eleição, quando nos damos conta do seu histórico e da caminhada vocacional que ele teve, de fato, o voto dos cardeais foi corretíssimo. A gente olha assim, de fato, escolheram mesmo. Consciência e com consciência, não? O Papa que nós temos hoje.